Em mãos aqui estão duas moedas correntes no nosso mercado brasileiro, de tamanho e pesos diferentes, uma de R$1 e uma de 5 centavos. Digamos que eu preciso que essas moedas permaneçam de pé para que elas executem um trabalho para mim. Então elas têm que estar assim, elas não podem estar assim, na posição em repouso. Qual o melhor jeito de mantê-las de pé? Rolando-as sobre uma superfície ou fazendo-as girar em torno do seu próprio eixo? Eu vou mostrar para vocês aí o tempo que cada uma permanece com o rolamento sobre o próprio aro delas e o tempo que elas permanecem de pé, girando em torno do próprio eixo. E então disto entenderemos a importância de saber quantas rotações por minuto o seu cano e a velocidade da sua arma entrega ao seu chumbinho, e em que isso implica na balística do seu tiro. Dê uma olhadinha aí. Boa tarde, meus amigos. Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o sempre belo e bonito, hoje verdaço, cheio de esperança, doutor Ayata, tá bom? Para colocar aí esse vídeo no canal sobre balística, perguntando a você, você sabe quantos RPM o seu projétil faz quando ele abandona o cano? Se você não sabe, você vai aprender aqui como calcular. E você sabe por que isso é tão importante? Se você não sabe, você vai aqui ter uma noção também, porque o assunto é tão extenso que não dá para dizer que ele será dissecado aqui. Mas você vai ter uma pálida noção de por que isso é importante. Quando lá no início do vídeo eu usei as moedas para dizer o seguinte, eu preciso que a moeda faça um trabalho para mim, mas tem que ser de pé. E como que ela vai se equilibrar melhor? Rolando ou girando em torno do próprio eixo. E vocês viram que girando em torno do próprio eixo, a moeda esteve na posição que eu precisava para ela trabalhar por muito, muito, muito mais tempo do que girando sobre o seu próprio aro. Quando começou-se a estudar armas e desejava-se precisão, eu acho que todo mundo sabe que os primeiros canos eram de alma lisa. Nossas armas, a princípio, lá nos primórdios, era tudo cano de alma lisa. Descobriu-se que o projeto para executar um trabalho, ele precisava de duas coisas principais: estabilidade e precisão. E passando em cima de um tanto de coisa da engenharia das armas, eu vou aqui entrar direto, então,
no que diz respeito a nossas armas, que foi ser acrescido aos canos o raiamento. Porque descobriu-se que se raiasse os canos, a estabilidade e a precisão seriam alcançadas de forma muito melhor do que com os canos de alma lisa. Aí, passando em cima de uma série de anos, décadas de pesquisa, de experimentos, de empirismo, chegou-se ao momento que se descobriu qual a melhor forma de esculpir as raias, que é a que temos hoje aí, que são raias com sulcos e elevações. Entrou-se então num outro fator que demandou mais tempos e tempos de bancada e de pesquisa, quer saber, tudo bem, agora quantas raias serão necessárias para que o projeto se torne o mais estável, o mais preciso. Descobriu-se então uma quantidade de raias. Só que aquela quantidade de raias, apesar de estabilizar o projétil, ficava pecando ainda na precisão. Então foram mais anos e anos de pesquisa para saber a taxa de torção dessas raias. Ou seja, quanto essas raias fariam de giro dentro do cano por um espaço X que foi chamado de polegadas, ou tido como polegadas, que esses estudos foram onde a grandeza de unidade era a polegada. Aqui no Brasil a gente usa o centímetro. Então, depois de anos e anos de estudo, chegou-se à conclusão que o passo, ou seja, a taxa de torção da raia, seria de 1/16, de 1/12, de 1/8, de 2/20, de 1,5/24. E então, o casamento entre a taxa de torção, o comprimento que essa torção ocupa, quanto ela leva, quantos centímetros ou quantas polegadas ela leva para dar um giro em volta de si mesmo. Chegou-se então à proporção certinha de que esses fatores, adicionados a uma velocidade x, fariam com que o projétil fosse extremamente estável e extremamente preciso. Porque ele teria a quantidade de RPM, de rotações por minuto, necessário para que ele não se desviasse, não se derivasse, ele sofresse apenas o efeito da gravidade que faz ele descer, ele se inclinar para a terra, ele ir para o chão, mas que isso sendo compensado pela visada, a compensação dessa queda balística, ele pudesse então ser preciso a maior distância possível, de acordo com a energia, com a força que impulsionava ele pelo cano. Por que eu estou dizendo isso? Eu não vou aqui entrar em outros assuntos, eu quero só te ensinar hoje aqui a calcular o RPM da sua arma. Por que falar disso é uma coisa tão extraordinária? Eu amo balístico, eu acho balístico uma coisa extraordinária, mas o vídeo ficaria extenso e eu ia precisar de falar de outras coisas. Num outro vídeo talvez eu faça. É uma coisa muito simples. Você vai pegar a sua arma, você vai precisar de um cronógrafo, é óbvio. Você vai pegar um cronógrafo, você vai medir a velocidade em pés por segundo. Então, digamos a minha cometa, a velocidade são 881 fps, pés por segundo. Você vai pegar essa velocidade, multiplicar pelo fator 720, então FPS vezes 720, dividido pelo passo de raia. Se é 1/16, dividido por 16. Se é 1/12, dividido por 12. E você vai ter exatinho o RPM do seu projétil, quantos giros. Por isso a experiência lá no início, porque que a mesma moeda se estabilizou melhor de uma forma do que de outra. Você vai ter noção exata do RPM ideal que um projétil tem que ter para dar o máximo desempenho na sua arma. E eu tenho uma planilha do Excel que eu fiz que dá também o RPS, quantas rotações por segundo. E a gente fica perplexo quando vê. Eu vou colocar aqui a minha cometa, ela tem 881 pés, a taxa de torção é 1/16,
vocês terem ideia, a minha cometa faz 39.645 giros em torno do próprio eixo a cada minuto. Num segundo, ela faz 660 giros em torno de si mesmo por segundo. É muito giro, para vocês terem ideia, para conseguir vencer o arrasto que está lá fora. Tá? Para poder conseguir vencer toda a oposição que o ar, que é extremamente denso, pesado e cheio de coisas que atrapalham, para ele vencer, para ele conseguir driblar tudo isso e caminhar com precisão até o alvo. Então, fórmula simples. É claro que existe uma um pouco mais complicada, essa aqui é a fórmula coringa. FPS vezes 720 dividido pela taxa de torção, você vai ter o RPM, quantas rotações por minuto. Se você dividir as rotações por minutos por 60, você tem a rotação por segundo. Eu trouxe só esse dado, que para nós pode parecer uma coisa à toa, mas no mundo da balística, para quem desenvolve projétil, isso é a galinha dos ovos de ouro. Foi através disso que se chegou a um passo de raio, um raiamento de quantas raias para arma curta, para arma longa, para projétil hipersônico, subsônico, transônico, supersônico.